Vamos fazer um registro justo, né? A persona política, Fernando Haddad, é um cara que a gente tem que admirar pela integridade. Você pode discordar das ideias, da política, etc., mas é um político íntegro, foi prefeito, você sabe disso, né? E que é um ficha limpa, né? Zé Márcio, bem lembrado por você. Eu fiz uma transição republicana com o Fernando Haddad. Eu venci a eleição, onde ele era prefeito, candidato à reeleição, no primeiro turno. Nunca nos agredimos, nunca tivemos um embate nos debates eleitorais em 2016, um xingando o outro, ou jogando cadeira, ou ameaçando, ou fazendo qualquer tipo de ataque, nem de fake news. Ele não fez contra mim, nem eu contra ele. Isso nos motivou a uma relação respeitosa e fizemos uma transição exemplar. Eu não vou nominar, mas no processo anterior, onde ele assumiu, houve uma situação de embate horrorosa e com bons nomes. É que eu não vou citar aqui, porque eu não sou juiz da história, mas nós fizemos algo completamente diferente. E desde então sempre mantivemos uma relação respeitosa. Ele faz uma boa gestão à frente do Ministério da Fazenda. Só lamento que alguns que poderiam ajudá-lo a fazer uma gestão melhor acabam contribuindo para que isso não tenha o resultado. Fogo amigo, né? É o fogo amigo na pior circunstância. Então, isso tem prejudicado a conduta da economia do país, não pelo trabalho do Fernando Haddad, que surpreendeu, inclusive, os que não acreditavam que ele fosse capaz de ser um bom gestor, que soubesse ouvir, soubesse discernir e agir de maneira correta. Hoje ele apanha muito mais do próprio partido do que na análise do mercado. O Brasil não estaria na situação que está se tivessem permitido a ele fazer aquilo que ele vinha conduzindo bem e de maneira ponderada e respeitando o diálogo e compreendendo a importância, inclusive, do mercado e ficando um pouco mais afastado de visões ideológicas. O Gabriel Galípolo, você já conheceu pessoalmente? Já conversou? Conheço e gosto dele. Gosto do Galípolo. Sei que ele vai ter muita dificuldade à frente do Banco Central, não pelo Banco Central, mas pela circunstância de um governo que ojeriza o Banco Central e que não respeita a independência do Banco Central. Tomara que mude, e que isso não se... Você teve uma boa impressão dele, então? Eu tenho uma boa impressão dele. E entendo que ele, para preservar o seu nome, a sua história e o próprio Banco Central, ele terá que manter essa independência. Porque, se não tiver, ele estará desacreditado na história. Lembre-se de um ex-ministro da Fazenda, de um ex-governo, que tem um descrédito tão grande que hoje vive completamente marginalizado, não tem espaço no setor privado, não tem espaço no setor acadêmico, por conta dos equívocos que cometeu e pelo exercício ideológico que ele acabou exercendo à frente da conduta da economia do país. O Galípolo não tem essa posição e não tem essa formação. Eu espero sempre que ele tenha paz de espírito, resiliência para resistir, boa capacidade de diálogo, ele vai precisar dialogar com a esquerda, com a direita, com o setor produtivo, com partidos, muita resiliência, muita competência intelectual e muita paz interior. Eu acredito que ele vai conseguir. Sobre 2026, o processo sucessório, como que o senhor analisa esse processo, as forças políticas em jogo? Acha que já dá para fazer uma antecipação de cenário ou tudo é muito incerto ainda? Há um longo tempo ainda pela frente. A política, você fala 1 ano na política, 2 anos é uma eternidade na política. Às vezes, 1 semana é uma eternidade, quanto mais 2 anos. Neste momento está pendular. O Brasil está dividido entre esquerda e direita, extrema esquerda e extrema direita, na verdade. O que é muito ruim. Você pode ter esquerda, pode ter direita. A democracia só se faz com contraditório. Não há democracia sem um contraditório. A falta de contraditório é ditadura, é regime totalitário. Mas os extremos são nocivos e se tocam. Né? Os extremos, à esquerda e à direita, têm os mesmos erros de conduta e o mesmo mau procedimento. Totalitarismo, donos da verdade, impõem posições, censuram, não gostam de ser criticados, são iguais. Pode estar na extrema esquerda, na extrema direita, o comportamento é igual, muda só a cor da camisa. Eu gostaria muito que o Brasil tivesse uma visão mais ao centro, capaz de dialogar com a esquerda e com a direita, como foi o governo Fernando Henrique, como foi o governo do presidente Juscelino Kubitschek, como foi o governo do presidente Temer. Vamos ser justos em relação a isso. Ouvir a direita, ouvir a esquerda, entender o contraditório, mas sem essa visão pendular. No momento, Caio, ainda estamos na visão pendular. O Brasil está dividido
E, lamentavelmente, muitas ações do atual governo vão acabar estimulando a retomada de uma visão mais extremista à direita no futuro. Pode mudar? Pode. 2 anos é um largo tempo. Mas, para isso, nós precisaríamos ter um personagem que possa personificar uma visão mais moderna, contemporânea, democrática, dialogadora, mas longe dos extremos. Agora, João, falando de Brasil e nessa toada aí, esse ano o Brasil cediu um importante evento. Eu sei o quanto o LIDE está conectado com essas questões de ESG, de sustentabilidade. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa importância que o Brasil vai assumir e conectasse com esse trabalho que você vem fazendo com os empresários, né? E também nesse lado de tornar cada vez mais internacional o LIDE. De um lado, o Brasil está olhando, o mundo está olhando para o Brasil por conta da COP, do outro lado, o LIDE levando os empresários daqui para fora. Como que você enxerga essa conexão? Esse é um dos melhores ativos que o nosso país tem. O Brasil, na verdade, tem 2 grandes bandeiras que são ativos proeminentes do Brasil. Segurança alimentar, o Brasil é o 2º maior produtor de alimentos do mundo, então isso gera uma respeitabilidade enorme. O mundo precisa comer, o mundo precisa de alimentos. E o Brasil é o 2º maior produtor de alimentos do planeta, então isso gera uma responsabilidade enorme e uma oportunidade extraordinária. Outra é a transição energética. O Brasil tem as fontes mais limpas e em larga escala de energia limpa para oferecer ao Brasil e ao mundo. É preciso ter responsabilidade e capacidade de gestão para poder oferecer soluções adequadas nessa transição energética, na redução da emissão de carbono e na capacidade de respeitar o meio ambiente com atitudes, não apenas com discursos. A COP30 será importante, sim, porque ela vai estabelecer, ou pode estabelecer, um compromisso ainda maior do Brasil. Isso independentemente de você poder analisar se Belém terá condições ou não de recepcionar bem mais de 15 mil pessoas que para lá se dirigirão para discutir e debater os temas ambientais na COP30. Essa é uma outra questão logística, etc. Do ponto de vista de país, essa discussão não depende em qual a cidade está sediando, e sim o país que está erguendo essa bandeira. Eu espero que seja uma postura de extremo juízo do Brasil, não vinculando isso a questões políticas, não vinculando isso a questões ideológicas, e sim às pessoas. O meio ambiente respeitado, Caio, ela preserva não só o meio ambiente, não só a fauna e a flora, preserva as pessoas, a sobrevivência das pessoas. E esse é um ponto fundamental. Nós vivemos nesse planeta. Nós não podemos esquecer que gerações futuras poderão ser contaminadas, prejudicadas ou até eliminadas se nós não tivermos um comportamento ambiental adequado. Então, essa consciência, o Brasil pode ser parte integrante dessa linha de frente a partir da COP30. Eu espero que assim seja. Se quiser transformar isso numa vertente política, eleitoral, ideológica, será um profundo desastre e uma enorme decepção para o Brasil. Espero que isso não aconteça. João, deixa eu aproveitar a tua experiência e o conhecimento da história empresarial brasileira, né? Se você pudesse indicar 3 empresários que você admirou muito, eu vou falar já falecidos, para não gerar ciumeira, né? Porque você convive com tantos empresários importantes. Se você pudesse destacar 3 empresários que você admirou e o porquê dessa admiração. Eu vou dizer até um que já se foi, infelizmente, e vou citar 2 que ainda estão vivos. Eu não tenho problema em fazer essa menção e nem por isso vou estar desrespeitando outros grandes nomes do empresariado brasileiro. Um que já se foi, que foi muito meu amigo, durante muitos anos, foi o Antônio Hermílio de Moraes. Um homem íntegro, correto, um brasileiro, um patriota, um homem que amou o seu país e trabalhou pelo seu país. Também quis ser governador e não conseguiu, você conseguiu. Né? E foi profundamente injustiçado e traído. É uma pena, o Brasil teria tido um destino diferente se Antônio Hermílio de Moraes pudesse ter sido candidato, porque ele não conseguiu ser candidato, não é que ele disputou e perdeu. Mas, respeitando o Silvio Santos, eram perfis completamente diferentes. E preparo diferente. Tinha um conteúdo e um preparo que permitiria a ele ser um grande presidente, sem com isso menosprezar o Silvio Santos.
Mas ambos sofreram a mesma circunstância, a repulsa da política, daqueles que não eram da política. Eu fui um caso extraordinário, aliás, raro, né? Se você considerar aí, do ponto de vista eleitoral, o único caso. Não estou querendo me valorizar, porque o outro nome foi Olavo Setúbal, mas o doutor Olavo, ele chegou, não foi pelo voto direto, ele chegou por uma indicação. Paulo Egídio Martins indicou. Uma indicação correta, mas não foi, ele não foi no sufrágio popular. Foi um grande prefeito, um grande homem público, mas não foi pelo sufrágio popular. Mas você falou do Antônio Hermílio, e dois vivos. Todas as características que a maioria das pessoas conhece e reconhece. Os que estão vivos, eu gostaria de lembrar o Jorge Gerdau, também um patriota, um homem de bem, um homem que coloca o Brasil acima dos seus interesses pessoais.